Estamos acostumados a consumir entretenimento de horror raso e direto, filmes onde não precisamos pensar muito, jogos que apelam o tempo todo para jumpscares baratos ou utilizam do gore como sua principal ferramenta para nos impressionar. Mas neste canal, gostamos de experiências que explorem as profundezas da vulnerabilidade humana, que nos forcem a confrontar não apenas questões diretas, como fantasmas ou um maluco nos perseguindo com uma motosserra. Jogos de horror realmente bons nos convidam a explorar as inspirações de seus autores e a encontrar os vínculos com os acontecimentos dos títulos. E, sinceramente, no mundo dos jogos eu não conheço um título que faça isso tão bem quanto... Desenvolvido pela Team Silent e publicado pela Konami em fevereiro de 1999, inicialmente sendo lançado apenas para PlayStation e sendo um grande pioneiro nos jogos de horror psicológico. Vivemos a história na pele de Harry Manson, um escritor de 32 anos que passou pela perda prematura de sua esposa, Jodie, que morreu devido a uma doença misteriosa, deixando Harry com sua filha adotiva, Cheryl. A história começa quando Cheryl convence Harry a fazer uma viagem à cidade de Silent Hill, pois essa cidade é conhecida como uma instância turística. E Harry aceita, e quando eles estão indo em direção ao Silent Hill, ao se aproximar da cidade, Harry vê uma garota atravessando a estrada, e ao tentar desviar com o carro, causa um acidente, ficando inconsciente logo em seguida. Ele acorda mais tarde desorientado e descobre que Sherry desapareceu. Sua única opção é procurá-la em Silent Hill. E é nesse ponto que nosso jogo começa, perdidos em uma Silent Hill deserta, em meio a uma nevasca e uma intensa neblina. Eu adoro a história de Silent Hill, é extremamente intrigante e muito bem escrita, na minha opinião. Mas esse não é o tema do vídeo. Creio que a maioria das pessoas que venham a ver esse vídeo já conheçam a história de Silent Hill. Mas acredito que muitos desconheçam todo o simbolismo das criaturas de Silent Hill. Por isso, analisaremos todas elas e toda a simbologia que elas carregam. A Grey Child é a primeira criatura a ser encontrada no jogo. Semelhante a uma criança segurando uma faca, essa criatura está presente somente na versão original do jogo, a versão oriental. Essa criatura costuma dar risadas infantis no momento que nos atacam, fazendo uma alusão direta ao fato de parecerem uma criança. A sua simbologia está relacionada à percepção distorcida e perturbada de Alessa em relação aos seus colegas de classe. Alessa tem apenas lembranças de tormento e humilhação que sofria no dia a dia das demais crianças. Outro detalhe interessante dessa criatura é que não existe um rosto. Isso pode estar relacionado com o fato de que para Alessa, as crianças que abusavam dela eram despersonalizadas, não fazendo diferença à sua identidade, já que todas as crianças a tratavam da mesma forma. Existem dois momentos que corroboram essas informações. O primeiro é a posição da carteira de Alessa na sala de aula. Ela está claramente isolada das demais. E na mesma sala podemos encontrar entalhado em sua carteira os dizeres "vá para casa e morra", uma clara ameaça. Além do fato de ser possível perceber que se trata de um entalhe, e podemos presumir que fora feito com algo cortante, como um canivete ou uma faca, assim como o que a criatura carrega. Logo no início do jogo, quando encontramos as Grey Childs pela primeira vez, a situação em que Harry se encontra é encurralado, e ela pode representar como eram as sessões de bullying que Alessa sofria frequentemente, já que ele se encontra isolado e cercado por várias criaturas, e sem possibilidade de fuga, assim como provavelmente Alessa se encontrava. Os Mumblers são basicamente as criaturas que substituíram os Grey Childs na versão norte-americana. Segundo o livro Lost Memory, eles basicamente representam a imagem sombria de pequenos animais e demônios ameaçadores dos contos de fada que Alessa lia quando criança. Os Zare Screamers têm um simbolismo oficial bem direto. Ele é uma manifestação do medo que Alessa sentia das ilustrações de um dos seus livros favoritos, o livro The Lost World, escrito pelo Sir Arthur Conan Doyle. Este livro se trata de uma expedição fictícia à bacia amazônica, onde criaturas pré-históricas ainda sobrevivem,
Aí encontramos o motivo do formato do Air Screamer, já que ele lembra muito um Pteranodon, que é descrito e ilustrado no livro. Essa simbologia é oficializada de duas formas. A primeira, no livro Lost Memories. É dito que o livro foi a origem do medo de Alessa. Já o segundo vínculo que podemos encontrar é bem mais interessante. É feito através do jogo Shattered Memories. Quando exploramos o shopping Toluca, encontramos uma loja de brinquedos com um cofre dentro. E dentro do cofre, encontramos a pelúcia de um Pteranodon verde, com a descrição My Flying Lizard, que se traduz para Meu Lagarto Voador. E ao inspecioná-lo, podemos encontrar uma etiqueta escrita Lost Words, mesmo nome do livro. Sendo assim, fica fácil de fazer o vínculo, já que é exatamente a criatura descrita no livro favorito de Alessa. Já uma simbologia interpretativa e não oficial para a criatura é que, além de uma aparência que lembra muito um Pteranodon, ela tem um torso e pernas humanas e uma coloração avermelhada, que podem indicar um simbolismo extra, já que esses detalhes fazem com que essa criatura seja muito semelhante a um demônio. Na simbologia oficial do livro Lost Memories, é mencionado que o Groner é a representação do profundo temor de cachorros que Alessa sente, já que, segundo o próprio livro, Alessa frequentemente se assustava com latidos e passou a temê-los. De forma não oficial, podemos interpretar que a aparência grotesca dos Groners pode representar uma reflexão da opinião de Alessa sobre o seu próprio estado físico. O Groner tem uma aparência podre e decrépita, assim como Alessa, que se deteriorou enquanto sofria com as queimaduras e as consequências dos constantes abusos da Ordem em seu próprio corpo. Segundo a simbologia oficial do livro Lost Memories, o Romper é a manifestação do medo que Alessa tem por adultos, sendo fácil justificar esse medo, já que ela sofreu abusos dos membros da Ordem durante toda a sua vida. O Romper se comporta nitidamente como um macaco, e isso talvez seja a forma com que Alessa viu os adultos que a cercavam, animais bestiais sem qualquer traço de humanidade. O Larval Stalker também é mencionado no livro Lost Memories, e a única coisa que é dita no livro é que a risada dessa criatura invoca memórias sobre a perseguição que Alessa sofria na escola. A aparência lembra muito da criatura Greychild. Sendo assim, podemos assumir que sua simbologia de bullying, intimidação e ameaça também se aplica ao Larval Stalker. Mas com um detalhe, o Larval Stalker é translúcido, o que pode ser interpretado como Alessa via a própria identidade, invisível, sendo apenas fonte de escuridão, já que apesar de translúcidos, os Larval Stalkers têm uma coloração escura. Curiosamente, essa criatura é imortal a danos físicos, mas caso o jogador direcione luz a ela, ela acaba tropeçando e desaparecendo. A morte relacionada à luz é muito simbólica, e a luz que representa o fim da criatura pode representar também o fim do sofrimento de Alessa, que está relacionado a dar a luz a Deus. A luz ainda pode representar a incessante busca por amor e conforto que Alessa teve durante sua infância, como podemos ver durante o flashback de Dahlia. O Splithead é o primeiro boss do jogo. Ele é a encarnação infernal e transfiguração de um grande lagarto, que aparece em um conto de fadas da escola. Essa referência também é mencionada no livro Lost Words, mas é possível encontrar notas na recepção da escola que dizem que, às 5, chamas rompem o silêncio, despertando a besta faminta. Isso, juntamente com o fato de que o ruído ouvido quando o jogador ativa a caldeira, mudando o relógio da torre para 5, é o mesmo som feito pelo Splithead, sugerindo que quando a Luna, sempre que a Alessa ouvia a caldeira, ela imaginava que na verdade era o lagarto do conto de fadas, sendo esse o motivo e o simbolismo por trás dessa criatura. A área na qual lutamos contra o Splithead também é simbólica, pois existe uma figura em chamas no centro da sala, representando provavelmente o momento em que Alessa foi queimada viva por sua mãe. Além do fato da sala da caldeira representar calor, fogo, que obviamente tem um papel fundamental no trauma de Alessa. O Puppet Doctor e a Puppet Nurse também são mencionados no livro Lost Memories, mas não tem muitos detalhes relacionados à sua simbologia. A única coisa que é dita é que são basicamente enfermeiros controlados por um parasita que reside em suas costas. No livro também é mencionado que o parasita é o mesmo parasita que possui Sibyl,
Mas é fácil de adicionar simbologias extras a essa criatura, já que é claro que essa criatura simboliza o controle da ordem sobre as pessoas. Embora nem todos os funcionários do hospital fossem membros da ordem, eles agiam em prol dos interesses da ordem mesmo assim, já que trabalhavam dia e noite mantendo a Alessa viva. Já para o parasita em si, existem alguns simbolismos possíveis. Um primeiro é que ele pode ser considerado uma representação da relação de Alessa e Deus, já que ele está dentro dela, como um parasita. Uma outra possível interpretação é que eles representam como Deus está afetando a população da cidade. Isso é corroborado pelo fato de que, caso obtenhamos o Aglaophotis e utilizamos contra uma dessas criaturas, ele é efetivo. Bloodsucker também é mencionado no livro Lost Memories e seria a personificação da forte aversão a sanguessugas, vermes, cobras e seres semelhantes que Alessa sente. Mas existe a possibilidade também que essa criatura carregue um simbolismo de ser puxado para algo. E isso se encaixa tanto para Harry quanto para Alessa, já que Harry foi involuntariamente arrastado para toda essa situação e Alessa, embora fosse crente à ordem, ela nunca expôs interesse de participar do ritual que sua mãe realizou com ela. No livro Lost Memories, é citado que Alessa tinha vários espécimes de insetos em seu quarto, incluindo borboletas e mariposas. Neste caso, diferente das criaturas anteriores, o Twin Filler pode representar não o medo por insetos, mas sim a paixão e interesse de Alessa por essas criaturas. Outro simbolismo muito forte para essa criatura é o fato de que Alessa apreciava muito a literatura, e uma de suas obras favoritas é Alice no País das Maravilhas. Sendo assim, o Twin Filler pode ser uma referência ao personagem Lagarta deste mesmo livro. Já uma interpretação mais filosófica do Twin Filler poderia ser o simbolismo de um desenvolvimento interrompido, pois o Twin Filler é essencialmente uma larva de mariposa que não evoluiu, assim como Alessa, que quando dividiu sua alma em duas, interrompeu a evolução de Deus, o obrigando a jamais alcançar o potencial que seria alcançado caso a alma de seu receptáculo estivesse intacta, interrompendo assim a possibilidade de evolução de Deus. Night Flutter, no livro Lost Memories, representa o nojo que Alessa sentia por vermes e insetos do gênero. Mas existe uma interpretação um pouco mais filosófica e não oficial que eu prefiro. Tendo em vista que essa criatura é muito parecida com o Air Screamer, essa criatura pode representar a perda de sanidade de Harry, já que vermes são naturalmente associados à decomposição, e ao observarmos a cabeça dessa criatura, ela é composta por uma massa de vermes. Assim, podemos presumir que pode ser uma metáfora à sanidade de Harry se esvaindo, se decompondo. É possível perceber também uma grande semelhança entre o Night Flutter e o Incubus, especialmente nos tons utilizados em suas peles e nos formatos das asas. Talvez isso demonstre que a influência do Incubus estaria cada vez mais forte sobre Silent Hill. Ainda neste mesmo tópico, irei adicionar um comentário sobre o Wormhead. Ambos compartilham a mesma simbologia, tendo em vista que o Wormhead nada mais é do que um Groner com a face cheia de vermes, assim como o Night Flutter. O Floatsinger também é mencionado no livro Lost Memories, onde é dito que a sua aparência lembra os espécimes de insetos pendurados nas paredes do quarto de Alessa. Essa criatura também poderia simbolizar o conceito de transformação, que pode ser aplicado em diversos pontos do jogo, como a transformação que parte da alma de Alessa sofre ao se tornar Sherry Manson, ou a transformação entre o outro mundo e o mundo nevoeiro da cidade. Segundo Lost Memories, o Hanged Scratcher representa a imagem de uma composição de muitos espécimes de insetos, principalmente grilos e gafanhotos. A sua aparição é obviamente devido ao medo de insetos que Alessa sentia, sendo as únicas exceções a esse medo borboletas e mariposas. Stalkers são essencialmente a forma mais perigosa do larval Stalker. Ambos compartilham o mesmo simbolismo, mas podemos interpretar que, ao contrário dos larval Stalkers que são tímidos, os Stalkers representam uma ameaça mais real e podem ser o símbolo da raiva de Alessa crescendo no decorrer do jogo.
O nome dessa criatura significa literalmente incubadora, que é uma ferramenta utilizada para o tratamento de recém-nascidos. E neste caso, o recém-nascido é o deus demoníaco Incubus. A incubadora é uma representação mais velha de Alessa. A imagem dela é carregada de simbolismo, como mãe de Deus. Ela é representada de forma mais pura, coberta de luz, representando a inocência de Alessa, que apesar de ser mãe de Deus, ainda é uma criança. Buscando simbolismos e interpretações mais filosóficas para a incubadora, é possível fazer um paralelo entre a incubadora e Maria, mãe do Deus cristão. Ambas são virgens, representadas por vezes como símbolos de pureza, inocência, luz. Fisicamente, ambas as representações são muito parecidas. Inclusive, é possível presumir que a representação mais velha da incubadora leve a Alessa a uma idade próxima de Maria, fazendo a comparação mais próxima ainda. Sendo essa, na minha opinião, uma das interpretações mais pesadas que o jogo carrega. Chegamos assim à última criatura do jogo, Incubus. Ela representa a manifestação da divindade adorada pela Ordem, a manifestação de Deus. Não sabemos se essa é uma divindade real ou a manifestação das expectativas de Dahlia ou Alessa. No Lost Memories é mencionado que Deus são delírios e pensamentos mais íntimos do subconsciente de alguém materializados por Silent Hill, assim como as demais criaturas do jogo. Há fortes indícios que a Ordem se refere a Incubus também como Samael. Essa informação é apoiada por um documento específico que pode ser encontrado em Silent Hill Origins, onde parte do texto diz: torne-se um vaso capaz de dar a luz, a Samael, o deus adorado por este culto. Neste texto fica claro que, segundo o autor, o deus que a Ordem adora é Samael. A aparência real do Incubus foi inspirada na representação da divindade Baphomet, que é uma criatura simbólica que apareceu como um ídolo pagão em transcrição do julgamento da Inquisição dos Cavaleiros Templários no início do século XIV. A imagem que foi utilizada como inspiração foi criada por Eliphas Lévy, um cultista francês que publicou a imagem em seu livro Dogma e Ritual de Alta Magia. Vale lembrar também que o Incubo é a contraparte masculina de um súcubo. É basicamente um demônio que seduz suas vítimas humanas enquanto elas dormem. É possível fazer um paralelo entre o Incubo da mitologia com o Incubo do jogo, onde, assim como o Incubo da mitologia, o Incubo do jogo acaba por seduzir Alessa, deixando-a em uma situação vulnerável e desamparada, garantindo assim o sucesso da Ordem em executar o ritual e invocar o deus Samael. Pode ser também uma analogia de como a criatura manteve Alessa presa em seu próprio mundo de sonhos. Já com relação a Samael, segundo a mitologia judaica, ele é o arcanjo da morte, às vezes até ilustrado como a própria morte, o Grim Reaper. Já sua índole na mitologia judaica é confusa. Samael por vezes é descrito como louvável e por vezes como desprezível, o que também pode ter sido utilizado como inspiração para o Samael do jogo, já que, em relação aos olhos da Ordem, Samael é um Messias divino, mas, às vistas dos não-membros da Ordem, é um inimigo malicioso e cruel. O outro fato curioso é que o Incubus ataca com raios, podendo ser uma referência à Bíblia que diz: "Eu vi Satanás cair do céu como um raio", em Lucas 10:18. Bom, pessoal, com isso concluímos o bestiário de Silent Hill 1. Existem centenas de outras curiosidades não mencionadas e diversas outras simbologias que aparecem no decorrer da trama, como itens, rabiscos, lugares. Obviamente não as mencionei nesse vídeo, pois ficaria um vídeo longo demais, mas com certeza em um futuro falaremos dessas curiosidades não mencionadas nesse vídeo, e com certeza no futuro planejo fazer um vídeo semelhante com Silent Hill 2, que tem diversas simbologias que eu adoro. Espero que tenham gostado do vídeo tanto quanto eu gostei de fazê-lo, e por gentileza deixem um like e curtam, isso me ajuda bastante. Te vejo no próximo vídeo. Obrigado.